A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 23. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Olha o número aí, 30.000, que seria 3, né? Seria um múltiplo de 3. E a gente viu que o 3 é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a Trindade. Então aqui a gente não está vendo nem lendo sobre o exército, mas escolhidos de Deus, tá? Escolhidos de Israel em número de 30.000. 2. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então, o que nós temos agora aqui? Um relato. Davi, com homens escolhidos, homens eleitos, especiais, para buscar a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Aqui fala, onde tu invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Então era uma forma de dizer, estamos trazendo a presença de Deus para a nossa cidade, para a nossa nação, para o nosso reinado. A importância de ter Deus conosco. Isso que simbolizava trazer a arca. Puseram a arca de Deus numa carroça nova. Outra tradução dizia um carro novo. Mas, seja carro, seja carroça, o que nos chama atenção é o adjetivo novo. Porque a Bíblia fala que em Cristo nós somos uma nova criatura. Sabemos que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O Senhor diz, eis que faço uma coisa nova, tu não tá vendo? Tu não vê o que eu estou fazendo? É novo. Vinho novo. Então, novo dá uma ideia de algo que não parou no tempo, que não morreu, que não envelheceu, que não se perdeu. Isso significa que a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela tem que ser nova e renovada todos os dias. Não é um ritual, não é uma religião, não é uma obrigação, não é um sacrifício, não. É novidade de vida, é uma vida diária na presença de Deus. É algo que é novo. Quem não gosta de uma novidade, de um carro novo, de uma casa nova, de uma roupa nova? Eu lembro das crianças no primeiro dia de aula, a alegria de usar um caderno novo. Então, a Bíblia fala que nós devemos chegar na presença de Deus com um cântico novo. Então, assim, ó, chama atenção que para trazer a presença de Deus, tinha que ser um carro novo, uma carroça nova. Esse novo, todo dia tem que ser novo, tem que ter alegria no coração. Nós aqui, todo dia tem um vídeo novo. Nós buscamos um alimento novo, uma comidinha nova, feita na hora. Claro que às vezes a gente precisa aproveitar, reaproveitar, requentar, mas isso não pode ser a regra. A regra da nossa vida, a disciplina espiritual é novidade de vida. O Senhor é um Deus que faz tudo novo todos os dias. Essa é a vida do crente, do cristão. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. Como a luz da aurora que vai renovando, que vai brilhando, que vai resplandecendo cada dia um pouquinho mais até ser um dia perfeito. Então me chama muita atenção esse novo, porque a presença de Deus requer novidade, vida nova, tudo novo. Aí, quem é que foi levar?
Foi Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Aí eu já vou falar para vocês que é Uzá. O significado da palavra Uzá: força e fortaleza. Guarda aí, tá? Guarda, né? Fica com essa informação. 4. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Então, de novo, estar na presença de Deus é motivo de alegria, de celebração, de culto. Já vimos aqui também a importância de usarmos tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que sabemos para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome. Então, se tu tens instrumentos, se tu sabe tocar instrumentos, tu deve usar. Ó, harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, a plenitude de alegria. O Espírito de Deus está presente, a liberdade. Então, a gente imagina uma celebração e os instrumentos compondo esse culto de ação de graça, de ações de graças pela arca do Senhor, pela presença do Senhor. 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Eu disse para vocês guardarem. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Vamos parar aqui, que esse texto é conhecidíssimo e bem polêmico, bom, bem controverso. E tem aquelas pessoas que dizem: oh, ele colocou a mão na arca e Deus matou ele. Meu Deus, não sei o quê. Primeiro lugar, a arca de Deus simboliza o próprio Deus, a santidade de Deus. Deus é santo. E a santidade de Deus não permite pecado. Lembra? É um fogo consumidor. É o fogo que nos purifica, nos santifica, mas também acaba conosco. Deus é santo. Não podemos chegar na presença de Deus com pecado. Aí tu vai dizer assim: tá, mas aqui não tá dizendo que ele tá em pecado. Mas então por que ele morreu? Porque olha o nome de Uzá. Uzá era força, fortaleza. O que eu interpreto? O que eu entendo? Que a presença de Deus não pode depender ou ser influenciada pela minha força, pela minha capacidade, pelo meu poder pessoal. Eu não posso conduzir a presença de Deus, manipular a presença de Deus, controlar a presença de Deus. Ah, mas ele só queria ajudar para não cair. Mas como assim? Deus precisa que eu faça alguma coisa, que eu ajude? Depende de mim? Não, a gente obedece o que Deus nos manda. Tá escrito que Deus mandou Uzá tocar na arca? Não. Era todo um, vamos dizer assim, ritual, uma liturgia, um passo a passo para chegar diante de Deus, na presença de Deus, tudo que deveria ser feito. E ele, inadvertidamente, ou porque ele acreditava: eu sou forte, eu vou conseguir segurar a arca, ela não vai cair, porque os bois tropeçaram. Então ele foi na força da sua mão, ele foi na força do seu braço, ele foi na sua autossuficiência segurar a arca do Senhor. Assim como algumas pessoas acham que conseguem controlar, conduzir, manipular. Não sei o que tu pensa, mas é uma das interpretações. Porque realmente, aqui não está dizendo que ele era impuro, pecador, que estava fazendo alguma coisa. Aqui fala
que Deus o feriu por causa dessa irreverência. E ele morreu ali, na hora. Aí olha o que aconteceu. 8. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá. Tem uma tradução que diz que Deus abriu uma brecha em Uzá, tá? É como se ele tivesse, tá? Certas coisas é perigoso falar aqui. E chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Que seria essa tradução, tá? Como se Deus tivesse, tá? Tu entendeu? Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poder levar comigo a arca do Senhor? Davi temeu. Temeu. Nesse dia, Davi temeu. Ele viu que tinha riscos, tá? Aí 10. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Ó, 3 meses. Olha o número 3 de novo. 12. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Então, o que acontece aqui? Eles aprenderam uma lição, que eles não deveriam confiar na sua força, na sua capacidade. Não podia, tinha que ser Deus fazendo, Deus levando, Deus conduzindo. Então, a cada 6 passos, lembra que a gente viu o que o 6 significa? A humanidade, a falta de Deus, porque se o 7 é o completo, o 6 é o ser humano, porque nós somos incompletos, imperfeitos. Então, a cada 6 passos, eles sacrificavam, eles ofereciam, eles cultuavam, eles pediam para Deus, eles chamavam, invocavam Deus para estar com eles. Olha que lição, hein? Tipo, não segue o ritmo, não vai marchando como se fosse tu. Não. Pede a direção de Deus, a condução de Deus, a autorização de Deus para que o teu caminho prossiga, para que tu vá adiante. Aí vem o 14, que é muito conhecido também. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Bom, Davi amava a Deus, amava a presença de Deus, amava a arca do Senhor, amava vencer as guerras do Senhor, batalhar as batalhas, as lutas de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Davi tivesse Deus, ele tinha tudo. Então ele venceu Golias. A história de Davi é maravilhosa. Tem vídeo no canal, um vídeo, como eu digo, que eu amei fazer, porque Davi é inspirador, ele nos ensina a cada passo. E até com seus erros a gente pode aprender, né, a não errar, como Davi errou. Mas o que acontece aqui? O rei se despiu das vestes reais, colocou vestes humildes. E olha que nós também já estudamos linho. O que é o linho? São os atos de justiça dos santos. São as nossas boas ações, vamos dizer assim. Tudo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor, sem interesses, sem segundas intenções. O linho é puro, então significa estar na presença de Deus em santidade, em pureza, com um coração aberto, rasgado, derramado, quebrantado, livre de qualquer outra coisa. Então Davi tá desse jeito, dançando com todas as suas forças. E aí eu digo, tem gente que tá na presença de Deus assim,
parece que está cansado, entediado, não discerne que está na presença do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do Todo-Poderoso, do Pai Eterno. E Davi tinha relacionamento com Deus. Então ele estava dançando, celebrando, festejando pela presença de Deus. 15. Assim Davi, com todo o Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Então, tu consegue imaginar o júbilo, trombeta, a festa, o culto, a adoração, a celebração que foi feita para honrar a presença de Deus? Pois então, Davi, o rei, estava dando este exemplo. 16. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Guarda isso, tá? 17. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Também já falamos, não podemos chegar na presença de Deus de mãos vazias. Devemos adorar, agradecer, mas sim, devemos ofertar e sustentar a casa de Deus, socorrer os necessitados. Então, toda vez que a Bíblia fala de holocausto, de sacrifício, de oferta, nós devemos trazer para os nossos dias, que não é sacrificar um animal, derramar o sangue de um animal, não é fazer isso, mas é fazer o quê? Algo que te custe, algo que tu pode ofertar ao Senhor, né? Tu pode abençoar a casa de Deus. Não chegar na presença de Deus só para receber. E o que tu dá? Tu dá o teu louvor, tu dá a tua adoração, tu dá a tua gratidão, mas tu também oferta, tu também doa, tu também materializa a tua gratidão através de ofertas, de doações, de dízimos, né? Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então o que a gente vê? Teve um churrasco, né? Teve um banquete, todos celebraram a presença de Deus. E vamos dizer assim, participaram da mesa do Senhor, um banquete de amor, o rei dando exemplo, o rei sendo o primeiro a cantar, a dançar, a celebrar, a ofertar, a gratidão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e o povo feliz da vida. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, ok? Tudo certo aí? Aí... 20. Quando Davi regressou para abençoar a sua própria casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: olha só o que vai acontecer. Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aqui nós temos que refletir e meditar sobre esse texto. Mical não teve filhos. Aí tu pensa, quem é Mical? Mical era filha de Saul. E Davi amava Mical e Mical amava Davi. Tem uma história que ela salva a vida de Davi. Ela mente pro próprio pai para salvar o marido.
O que quer dizer Mical? Quem é como o Senhor? Quem é como o nosso Deus? Davi sofreu, tá? Por ficar sem Mical. Ele amava Mical. Só que o que aconteceu nesse episódio? Mical agiu como filha de Saul. Mais preocupada com o reino, com a coroa, do que com o próprio Deus. Assim como Uzá usou a sua força para dar uma ajudinha, aqui Mical usa, vamos dizer, a sua superioridade, a sua descendência, a sua estirpe para humilhar Davi. E Davi deixa bem claro que ele foi escolhido por Deus no lugar do pai dela. O filho de Mical seria bom, porque ele uniria o reino de uma forma natural. Seria o descendente de Saul e descendente de Davi. Aos olhos humanos seria perfeito. Todos ficariam satisfeitos. Então, os reinos, as tribos do norte e as tribos do sul estariam unidas. O descendente de Davi e Mical seria, aos olhos humanos, a união completa. Vamos dizer assim, o selo, um selo de paz. Por que eu vou brigar se tem um descendente de Saul? Por que eu vou brigar se tem um descendente de Davi? Seria perfeito. Só que a partir do momento que ela deixa bem claro o que está no seu coração, Deus impede Mical de ter filhos. Não sabemos se Mical tornou-se estéril, se ela era estéril, ou se Davi nunca mais a procurou, porque isso era comum entre os reis. A mulher não tinha essa prerrogativa. Nenhuma esposa, nem concubina podia chegar na presença do rei sem ser convidada, sem ser chamada, sem ser procurada. Então, pode ser que Davi nunca mais a procurou. E aí ela nunca teve filhos. Ou Deus realmente fechou a sua madre. E o fato da arca, vamos dizer, a presença do Senhor ser usada como algo político, e Deus irrompeu, né? Matou Uzá e fez com que Davi planejasse, ponderasse, meditasse, refletisse por 3 meses como que deveria tratar a arca. Aconteceu a mesma coisa, vamos dizer assim, com Mical. Como poderia ser perfeito ter um filho com ela? Deus deixou bem claro, não é assim que vai ser. E o descendente de Davi foi Salomão, que veio da desprezada, né, de Betseba, que também tem vídeo no canal sobre esse episódio. O que nós aprendemos hoje com este capítulo 6 de Samuel? Que a arca do Senhor simbolizava a presença, a santidade do próprio Deus. Simbolizava o próprio Deus. Davi se alegrava e dançava em louvor a Deus. Uzá morreu por ter tocado inadvertidamente na arca. Não pensou, não refletiu, foi impulsivo, agiu de uma forma natural. E Mical, esposa de Davi, mas filha de Saul, não se alegrou, não celebrou, não tinha gratidão pela arca, não adorou a Deus. Ao contrário, ela criticou Davi, teve ciúme. Quando ela fala das servas, ela tá... Davi é meu marido, né? E ele é o rei. E agora ele tá aí se expondo para as servas. Ou sei lá, se as servas falaram alguma coisa. E daí tu pensa que Saul começou... O bichinho entrou, começou a perturbar Saul justamente porque as servas cantavam que Davi tinha vencido 10 milhares e Saul apenas milhares. E ali já entrou a inveja, a cobiça, o ressentimento, a amargura. Eu não sei o que aconteceu com Saul, mas ele começou a enlouquecer quando ele escutou as servas falando que Davi
tinha vencido 10 milhares e ele apenas milhares. E aqui de novo, Mical, filha de Saul, ouve o que as servas, vê as servas e se incomoda. Então, tá mais preocupada com a voz do povo, com os seres humanos, do que com a presença de Deus. E ela criticou o rei. Ela repreendeu Davi. Ela humilhou Davi. E devido a esse episódio, Mical morreu sem ter filhos, sem dar filhos ao rei, sem ter o seu descendente no reinado de Davi.